Olá, boa noite, Ari, Sueli, Adriana, sejam bem-vindos. Gratidão pela presença de vocês. Estamos aqui iniciando um projeto diferente que já fizemos no passado, mas estamos retomando as nossas lives das entrevistas. E hoje nós vamos ter a presença de uma querida amiga aqui de Araraquara, Maria Inês da Silva, que vai falar desse tema que nós já fixamos. Vamos fixar o comentário falando nisso, né? Para a gente já ganhar tempo, porque a Inês tem muita coisa para contar para nós. Saúde e qualidade de vida em foco. Olha só, que coisa maravilhosa, muitos esclarecimentos a Inês vai trazer para nós. E assim que ela chegar, nós já vamos adicioná-la, a fim de que a gente possa começar a falar desse tema. É um tema não religioso, mas é um tema de utilidade pública e certamente ele é fantástico. Sueli, boa noite, seja bem-vinda. Vamos então mandar os aviõezinhos aqui enquanto o pessoal vai chegando e aí a gente vai conversando com a Inês, que vai trazer informações importantíssimas para nós. Este projeto de entrevistas nós começamos bem tempo atrás e por conta das outras lives a gente acabou seguindo um outro rumo, mas sempre importante trazer alguém de uma outra área para trazer reflexões para nós, sobretudo de saúde e qualidade de vida, né? Então nós estamos já fazendo um encaminhamento aqui para os amigos, mandando os aviõezinhos e a gente vai começar daqui a alguns instantes, né? Estamos aqui já nesta preparação, fizemos o teste agora há pouco, fluiu tranquilamente, graças a Deus, fluiu maravilhosamente bem, então estamos aqui só aguardando a chegada da Inês para que a gente possa fazer as nossas reflexões desse tema muito importante. Deixa eu só acabar de mandar aqui uns aviões para a gente dar sequência, né? Que isso é bom demais. Tarará, peraí. Vamos quase lá. Pronto, mandamos aviões. Roberto chegou, boa noite. Fabi, boa noite você também. Andréa, boa noite. Isso. Inês chegou e já mandou o convite. Vamos aceitar o convite, trazer. Vamos ver se deu certo. Vamos aguardar um pouco. Tarará, chegou. Boa noite, Inês, seja bem-vinda, gratidão pela presença aqui conosco, uma alegria muito grande contar com a sua presença aqui nessas reflexões de um tema importantíssimo, saúde e qualidade de vida em foco. Boa noite. Eu fico muito feliz em poder estar participando desse seu programa de entrevistas, né? E o tema, né? O nome, né, do seu programa, Reflexões, é muito importante isso, considerando o tema de hoje, que é saúde e qualidade de vida, né? É muita reflexão para todo mundo pensar sobre sua saúde. Perfeitamente. Inês, antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse, de onde você é, o que você faz, contasse um pouco da sua vida antes da gente entrar propriamente no tema, né? Tá. Bom, eu me chamo Inês, tá? Sou farmacêutica bioquímica, trabalhei a minha vida toda na Unesp com análises clínicas e depois que eu saí da Unesp, que eu sou aposentada, eu comecei a estudar outros assuntos, né, relacionados à saúde, à área da saúde. Nunca deixei a área da saúde, parece que está no meu sangue isso, né? E comecei a dar consultoria em laboratórios clínicos, em controle de qualidade e demais assuntos referentes à parte clínica. E hoje, atualmente, eu tenho um consultório farmacêutico e faço especialização em farmácia clínica e estou estudando também, me especializando um pouco sobre diabetes. Olha que interessante, né? Ô Inês, conte pra gente, você trabalhou então na Unesp aqui de Araraquara, sempre na Unesp? Trabalhei na Faculdade de Ciências Farmacêuticas a minha vida inteira. Certo. E como que é a sua atuação hoje, né? O que você está fazendo, além desse trabalho que você já fez de desenvolvimento?
Conta um pouquinho para a gente como que é esse seu trabalho hoje, a sua atuação profissional. Então, hoje, atualmente, eu estou cursando especialização em farmácia clínica, tá? Que é diferente da grade de farmácia quando a gente se forma, né? É um ramo da farmácia, um leque, né? Um braço da farmácia que estuda toda a parte clínica dos medicamentos, né? O envolvimento dos medicamentos na saúde das pessoas. Essa é a principal função do farmacêutico clínico, entender todo o mecanismo do medicamento dentro do organismo da pessoa. Então, hoje, atualmente, eu estou finalizando a minha especialização em farmácia clínica e estou atendendo em um consultório farmacêutico, que é uma coisa muito nova, que as pessoas não conseguem ver o farmacêutico, né, com essa função, com essa atividade, atendendo dentro de um consultório. Porque o farmacêutico, ao longo dos anos, ele foi perdendo essa característica, perdendo todo esse conhecimento sobre os medicamentos, metabolização, distribuição, biotransformação e tal. Por quê? Ele ficou muito focado na farmácia. E hoje ele é visto como um vendedor de medicamentos, o farmacêutico. E não é isso que a gente aprende quando a gente estuda. A gente estuda 5 anos, né? A gente estuda muita química farmacêutica, física. Então, esse conhecimento, ele precisa voltar, né? Para que nós, farmacêuticos, possamos ajudar, auxiliar as pessoas através de todo esse conhecimento e falar com as pessoas sobre os medicamentos que elas utilizam, formas de prevenção de doenças. A nossa função como farmacêutico, ela é educativa. Nós somos educadores de saúde. Entendi. E você falou de diabetes, né? Você faz um trabalho de prevenção e orientação de diabetes também? Como é que funciona esse seu trabalho? Sim, o trabalho do farmacêutico clínico é um trabalho orientativo, educativo, tá? Através da anamnese, que é um questionário, quando a gente faz a consulta, é uma consulta um pouco extensa, ela costuma demorar de 1h30, às vezes até um pouco mais. Através da anamnese, a gente consegue obter informações sobre o estado de saúde da pessoa. E, através desse questionário, das respostas das pessoas, a gente pode indicar um exame laboratorial, eu posso estar encaminhando essa pessoa para o médico. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, o farmacêutico ele veio para atuar junto com outros profissionais. Então, é um trabalho multidisciplinar. Então, eu atendo a pessoas, eu não vou fazer um cardápio nutricional para a pessoa, ao contrário, eu vou encaminhar para o nutricionista. Eu vou orientar a pessoa sobre os alimentos que interferem nos seus medicamentos, interferem na sua saúde, encaminho para o nutricionista. Os medicamentos, se eu verifico que a pessoa tem algum medicamento que está tendo uma interação, eu faço uma carta, encaminho para o médico reavaliar aquele medicamento e a real necessidade dele. Então, assim, o trabalho é bem amplo. E dentro desse trabalho, a gente faz um acompanhamento das pessoas que têm uma predisposição genética a desenvolver a diabetes. Porque a diabetes, assim, eu não vou abrir uma explicação muito teórica e muito larga sobre diabetes, porque é muito extensa. Mas, assim, o que a gente pode entender? A gente tem 2 tipos de diabetes. A gente tem a diabetes do tipo 1 e tipo 2. A diabetes do tipo 1 é aquela onde a pessoa, o pâncreas dela, não produz as células beta. E essas células não produzem insulina. E a insulina é um hormônio, né, produzido no pâncreas, que as pessoas precisam para estar carregando o carboidrato, que vai se transformar em glicose, que vai transformar em energia. Então, eles precisam carregar isso para as células. É onde as pessoas têm energia para viver. Entendi. Quando as pessoas têm a diabetes tipo 1, então essas células não são... A insulina não é produzida pelas células no pâncreas. Então, elas precisam, muitas vezes, serem tratadas com insulina. Outro tipo de diabetes é a diabetes do tipo 2. Essa do tipo 2 é essa que eu foco no meu atendimento, porque é aquela previsível, e você pode prevenir de desenvolver essa diabetes futuramente. Por quê?
Porque a diabetes do tipo 2 é aquela que é assim, se seu pai ou sua mãe tem diabetes do tipo 2, você também vai ter, provavelmente. Então, você sabendo disso, com a orientação e a educação farmacêutica, com todas as informações, você vai prevenir de ter desenvolver essa diabetes. Tudo com a mudança de estilo de vida mais saudável e conhecimento sobre o seu corpo no geral. Essa diabetes tipo 2, ela envolve algum medicamento? Por exemplo, da outra você falou que trabalha com a insulina. E essa do tipo 2, ela precisa de algum medicamento para auxiliar? Sim, exatamente. Então, o trabalho preventivo é exatamente esse, né? Fazer com que a pessoa consiga ter uma vida saudável, qualidade de vida, sem precisar de medicação. Mas isso a gente vai conseguir através de exames laboratoriais, onde a gente vai vendo, né, e avaliando o desenvolvimento dessa pessoa em relação à diabetes. Se realmente ela está conseguindo fazer a mudança de estilo de vida, porque a gente tem parâmetros analisados, né, dentro de exames, que a gente consegue verificar se a pessoa realmente mudou o estilo de vida ou não. E se ela não consegue realmente mudar o estilo de vida, ela não consegue se adequar a uma vida mais saudável, aí eu encaminho para o médico fazer a avaliação e receitar os medicamentos, né? Metformina, e aí tem uma gama de medicamentos que a pessoa vai tomar para ajudar o organismo dela a se defender dos problemas da diabetes. A diabetes, eu costumo comparar a AIDS, por exemplo. Por quê? Diabetes e AIDS não mata ninguém. O que mata são as comorbidades que elas causam em virtude dessa deficiência, ok? Então, a diabetes, a gente brinca, né? É uma brincadeira ruim para quem tem, né? Mas assim, como o cupim, ele corrói a madeira por dentro. Então, a diabetes é assim, ela vai mexendo com o nosso organismo por dentro e a hora que a gente vê por fora, né? Aí lá dentro já está todo comprometido. Então, eu fiz um levantamento para estar passando para vocês hoje, já que a gente começou com o assunto da diabetes, né? Que 6,7 milhões de pessoas no mundo, elas têm diabetes. E esse é um dado bem atual, de 2021, né? Então, o que mata, né? Não é a diabetes em si, e sim as comorbidades que ela causa. Então, ela vai causar problema renal, se ela não for cuidada a tempo, ela vai dar problema cardiovascular, vai dar problemas de cegueira, né? Porque ela vai afetar a visão. Então, o que a gente percebe? Fazendo nos estudos que a gente acompanha sobre diabetes e tudo mais, a gente vê que falta para as pessoas é educação em relação às doenças. Então, esse é o meu foco principal, não fazer com que o paciente deixe de tomar medicamentos, não, ao contrário, se ele realmente precisa, ele vai manter a medicação, ensinar o paciente a entender os sinais e sintomas que o seu organismo manifesta, mas para que isso aconteça, as pessoas não podem se automedicar, porque aí elas ficam sempre com o organismo dela camuflados por medicações e não consegue entender os sinais e sintomas que o organismo está apresentando. Ó, a Daniele falou, Inês, que o marido dela é diabético tipo Acho que 1 seu áudio e a sumiu Valéria aqui para está... mim. Oi? Seu áudio. Sumiu? Alô? Tá me ouvindo? Oi? Sumiu seu áudio aqui, Aloysio. Deixa eu ver. Pessoal, estão me ouvindo? Deixa eu fazer um Vou teste escrever aqui. aqui. Deixa eu fazer um teste aqui. Para ver se o meu áudio está aqui, porque eu vou fazer o teste aqui pelo meu... Momento, vamos ver aqui como é que está aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como que está. Fazer um teste aqui. Olha, então estou vendo aqui, está saindo o meu áudio normal. Eu só não estou ouvindo o Aloysio. Deixa eu ver. Aloysio não...
Eu não ouço o Aloysio, não ouço você. Aqui está saindo meu áudio normal. Eu saí? Eu só não estou ouvindo o Aloysio. Eu vou pedir para a Inês sair, para ela entrar novamente, porque eu estava vendo aqui pelo computador, está normal. Agora, eu estava ouvindo a Inês normalmente, ela não estava me ouvindo, né? Vamos adicioná-la novamente. Vamos ver aqui. Oi? Olá. Oi, voltamos. 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 Eu estava te ouvindo, o pessoal também estava te ouvindo, eu entrei pelo computador para ver se estava dando algum problema, mas agora está fluindo. Então, Aproveitando as perguntas que o pessoal tinha feito, a Daniele falou que o marido dela é diabético tipo 1. A Valéria perguntou qual que é a mais grave, se é tipo 1 ou tipo 2. E perguntaram, também não lembro agora, o que é pré-diabetes. Tá, então assim, o que é pior, a tipo 1 ou a tipo 2? Pior de todas é a diabetes não tratada, não controlada. Essa é a pior. Não tem a pior 1 e 2. Tem aquela que não é controlada. Aí sim ela é problemática. O pré-diabético é quando ele atinge um valor de glicose dentro das células, dentro dos glóbulos vermelhos, que a gente chama de hemoglobina glicada. Então, quando essa pessoa começa a apresentar um nível que é acima de 5,7%, a gente já considera essa pessoa acima disso, né, pré-diabética, tá? Então, aí ela tem que ter cuidados redobrados de saúde. Então, aquilo que eu falei, se você tem pai, mãe, avó diabético, cuidado, faça prevenção que você pode ser diabético futuramente. E o problema da diabetes, né, como ela é muito silenciosa, quando ela se manifestar por uma comorbidade, aí já é complicado, porque aí já dá mais trabalho e aí você já começa a ficar mais dependente de medicamentos e com vários outros problemas de saúde. Então, uma pessoa, só para completar essa questão do pré-diabético, uma pessoa que seja pré-diabética, ela consegue, por exemplo, mudando o estilo de vida, alimentação, conseguir resolver sem entrar na medicação? Consegue. Essa a ideia, né, de você fazer o exame, né, ser consciente disso, para você já começar a cuidar da sua saúde a partir daí. Mas aí, assim, é um trabalho que não é ir ao médico cada 6 meses, fazer exame cada... Não, é um trabalho mais minucioso, com vários controles, né? E várias orientações, porque assim, olha, o que acontece? Muitas pessoas são pré-diabéticas e não sabem. Por quê? Vai no laboratório, faz o exame em glicemia de jejum. Faz o jejum, a glicemia dá normal. A pessoa acaba de almoçar, a glicemia altera. Ela passa de 140 miligramas por decilitro. E aí, o que acontece? Quando ela come e a glicose fica acima desse valor, ela já é um pré-diabético, entendeu? Só que muitas vezes, se o médico não pedir uma glicemia pós-prandial, a pessoa não vai saber se ela sempre só fizer o exame de glicemia de jejum. Então, é importante fazer a glicemia pós-prandial, é importante fazer a glicemia pós-destrozol, a glicemia 2 horas após o café da manhã. Isso é muito interessante fazer quando se trata de pré-diabetes. Você fala também daquele exame que a pessoa vai colhendo o sangue de tempo em tempo, de hora em hora, alguma coisa assim? Não. Aquele lá é a curva glicêmica. Ela serve também como um parâmetro, tá? É a curva glicêmica que ela... E assim, só para a gente ir pelos levantamentos que eu fiz, né? Então, existem 537 milhões de pessoas diabéticas no Brasil, 247 milhões não têm diagnóstico, ou seja, elas não sabem que são diabéticas. E um dado assim muito alarmante, né, é que 541 milhões de pessoas têm intolerância à glicose diminuída, que é a pré-diabetes.
Entendi. Ô, Inês, deixa eu te perguntar uma coisa assim, esclareça pra gente. Como que você classifica as pessoas em relação à sua saúde? Que tipo de pessoas existem em relação à saúde? Tem alguma classificação? Isso. Então, no consultório, eu classifico a pessoa da seguinte forma. Então, eu classifico aquela pessoa que se considera saudável, né? Ah, eu sou saudável, eu faço academia, eu tomo suplementos, eu sou uma pessoa saudável. Só que no decorrer da anamnese, o que que a gente descobre? Que ela tem uma predisposição genética. E aí, durante todo o trabalho no consultório, toda a consulta, a gente vai fazer a análise, a medição da pressão arterial. Aí vê que essa pessoa já tem a pressão limítrofe, ou seja, está no limite. Então, ela já está, o organismo dela já está demonstrando que ela já está caminhando para essa parte genética que eu falei. Então, ele é saudável ou o organismo dele já está mostrando cuidar. Outros são os pacientes medicados. Então, pacientes medicados, muitas vezes, é focado somente na doença e não na saúde do corpo. Então, o médico vai lá e trata a doença. Ah, você está com isso, toma isso. Só que, assim, nós farmacêuticos temos um conhecimento das interações químicas dos medicamentos, o que esses medicamentos vão, como eles vão interagir dentro do nosso organismo e quais as debilidades que a gente pode ter ao longo de nossa vida, ao longo do tempo, sendo pacientes crônicos, tomando os medicamentos todos os dias, todos os dias. Então, pode ocorrer de falta de nutrientes, pode ocorrer que a pessoa pode adquirir uma anemia. Então, assim, são várias coisas, né, que pode acontecer dentro do organismo. Depois a gente tem os pacientes, né, que se automedicam. Então, em relação à saúde, os pacientes que se automedicam, eles correm um risco muito grande de terem problemas renais, de terem problemas no pâncreas, problemas no fígado, porque, infelizmente, né, a gente fala, a farmácia hoje, ela tem uma lista de medicamentos que são vendidos sem receita médica e muitas vezes a pessoa não pede a orientação para o farmacêutico. Ela chega lá e pede, eu quero um anti-inflamatório X, eu quero tal suplemento, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí o que acontece? A pessoa não sabe o estado de saúde dela. Quando eu falo estado de saúde, eu falo estado de saúde interno. Ela não sabe o estado de saúde dela e ela vai e começa a tomar. E aquilo pode piorar uma situação que ela já tem dentro dela sem saber. Então, os pacientes que se automedicam precisam ter muito cuidado para não desenvolver doenças futuramente e ter esse agravo de saúde. Ô Inês, deixa eu perguntar. Alguém perguntou aí atrás, eu não consegui ver. Sumiu de novo. Sumiu meu áudio novamente. Estou te ouvindo normalmente, eu estou te ouvindo. Por que será, hein? Sai e volta. Eu fiquei sem áudio novamente. Aloysio, você não quer escrever a pergunta? Eu já respondo. Só coloca o item e eu respondo para você. Fica mais fácil. O que você acha? Estão ouvindo a gente, eu sei, o pessoal está ouvindo. A Inês só que não está nos ouvindo. Infelizmente, eu vou pedir para ela sair e entrar novamente, que é algum problema de conexão que está dando. Ó. Não tem o áudio. Vou ter que sair novamente, tá bom? Gente, daqui a pouco ela volta. Faz parte, né? Processo de tecnologia é assim que funciona. Vamos trazer a Inês daqui a pouco. Estou entrando até pelo outro celular aqui também para a gente poder acompanhar. Algum problema técnico de conexão, né? Deixa eu ver. Aqui, vamos trazer a Inês novamente. Vamos lá, para a gente continuar aqui o nosso bate-papo. Olá,
Inês, voltando. eu não sei o que está acontecendo. Quando você perder a conexão, eu sei que é chato fazer isso, mas acho que é mais fácil você sair e entrar novamente, porque assim, pelo menos, a gente não dá para saber o que está acontecendo, né? Mas eu tinha te perguntado o seguinte: a Daniele falou que o marido dela usa um aparelho para medir a pressão não, a glicose dele, acho que diariamente. E uma outra pessoa, não me lembro agora, me perdoe, falou assim de qual exame que deve pedir, o médico pedir, para que você saiba exatamente a relação à tua diabetes, né? Voltando nesse assunto, né? Tá. Ó, então vamos voltar à diabetes. O aparelho de medição, esses domésticos, eles não são ruins, eles são bons. O que precisa? No dia que faz o exame no laboratório, então faz o exame no laboratório e já no mesmo momento já mede também no dedo. Por quê? Porque aí você vai conseguir ver se o seu aparelho está calibrado, se ele está funcionando bem. Então essa checagem é fundamental para que você não tenha resultados errados diariamente por uma descalibração do seu equipamento. E esses equipamentos são esses que são a pilha, né? Todos eles. Então precisa sempre ver o tempo de vida útil da bateria, da pilha-bateria. Por quê? A partir do momento que você coloca uma bateria nova, então dentro da bolinha do aparelho vem lá quantas medições ele vai fazer com aquela pilha ou quanto tempo aquela pilha vai durar. Não deixe exceder o tempo. Então, chegou marca lá quando começou a usar e o dia que tem que trocar. Porque assim você vai ter sempre o seu aparelho funcionando relativamente bem. E não esquecer de fazer essa checagem, quando você faz o exame no laboratório e comparar no dedo. Oi, Inês, a gente estava falando das pessoas, de um modo geral, assim, as pessoas em relação à sua saúde. Agora eu vou te fazer uma pergunta muito particular, porque eu fui, né, privilegiado que eu tive Covid em fevereiro e dengue em março, né? Nesse caso, né, no meu caso, como várias pessoas também que tiveram Covid, precisam ser avaliados do estado de saúde, exames laboratoriais. O que precisaria fazer no caso, né? A gente vai falar da Covid, principalmente, que é uma doença que pegou todo mundo de surpresa e ninguém sabe ao certo o que ela vai fazer, fez no nosso organismo, né, quando a gente sofre essa virose. Então, é importante, sim, que as pessoas não fiquem se automedicando, achando que tem isso, que tem aquilo, porque depois do Covid, então é importante procurar um médico ou procurar o consultório farmacêutico, a gente fazer uma avaliação, fazer exames laboratoriais e verificar qual é a queixa principal da pessoa. Às vezes, aquela queixa principal que a pessoa tem, ela já tinha antes de ter o Covid e só acentuou. Então, isso é importante avaliar. Então, não é que o Covid, eu peguei isso depois do Covid. Não, às vezes você já tinha isso. Então, o Covid acentuou um problema. Por quê? Porque ele mexe muito com a nossa imunidade, a virose, ela entra na parte intestinal de uma forma muito agressiva. E a gente sabe que o intestino é o local onde são absorvidos todos os nossos medicamentos. Então, é importante fazer uma avaliação de tudo relacionado aonde o vírus pode afetar mais. Pulmão, certo? Então, é importante, sim, fazer uma avaliação. E a dengue também, né? Porque a dengue, como ela mexe na parte dos nossos glóbulos, né? Então, as plaquetas, né, que caem, né? O nosso organismo para de produzir plaquetas. Então, é importante verificar isso, se depois da dengue, se as plaquetas voltaram ao normal, ou se as plaquetas estão muito altas, ou se elas estão muito baixas. Se elas estão baixas, a gente corre risco de sangramento. Se elas estão muito altas, corre o risco de a gente ter trombos, né? Que são coágulos. Então, é importante essa avaliação, sim. Muito importante. É interessante, né? Às vezes a pessoa fala, só elevar o número de plaquetas. Não é bem assim, né? Tem que ter o equilíbrio, né? Existe o equilíbrio. Existe um valor de referência que foi estudado e a gente tem que estar dentro desse valor de referência para que a gente
tenha saúde. E quando a gente está ou abaixo ou acima, é necessário entender o porquê que o nosso organismo não produz ou produz em excesso. Entendi. Ô Inês, falando de automedicação, você pode citar alguns exemplos para nós que as pessoas costumam se automedicar, por exemplo, que é muito comum que você percebe? Sim. Então, quando a gente fala em automedicação, a gente está falando que as pessoas estão tomando drogas, né? Medicamento é uma droga de concentração conhecida. E assim, essa droga, ela tem um princípio ativo, que é aquele ativo que vai lá atuar num determinado sítio de ligação dentro do nosso corpo, para que a gente consiga resolver o nosso problema ali daquela patologia apresentada. Então, o que acontece? Tudo que entra pela nossa boca, tudo, seja medicamento, seja nutracêuticos, que são as vitaminas, suplementos, seja alimentos, vão passar por um processo de digestão, de metabolização, de distribuição, de absorção. Então, muitos princípios ativos são metabolizados no fígado, muitos, a maioria deles, né? Então, o que acontece? Se a gente usa um medicamento e a gente já tem um problema no fígado, a gente pode piorar essa situação. Existem alguns suplementos, principalmente utilizados por atletas, que podem causar essa hepatotoxicidade. E a gente tem que entender que tudo que entra no nosso organismo também vai sair, seja pelas fezes, seja pela urina. E muitas moléculas, quando saem pela urina, né, moléculas quimicamente falando, que são moléculas grandes, podem dar um probleminha também renal. Então, é importante a gente ter esse conhecimento e saber quais medicamentos, quais suplementos são hepatotóxicos, quais suplementos, quais medicamentos são nefrotóxicos. Então, fígado e rim, principalmente, falando isso, que são um órgão metabolizador e o outro órgão excretor. Entendi. A Silvia tinha perguntado o exame específico, porque normalmente só se pede glicemia em jejum. Você falou, eu esqueci o nome. Glicemia em jejum, esse é fundamental. Então, pode ser feito a glicemia após o café da manhã, 2 horas após o café da manhã, a glicemia 2 horas após o almoço, ok? E pode ser pedido também, além da glicemia, pode ser pedido em conjunto com a glicemia a insulina. Então, insulina em jejum, a insulina após o café e a insulina após o almoço. Então, com esses parâmetros, vai dar para a gente avaliar se o paciente tem uma deficiência de insulina também. Porque não é porque ele é diabético tipo 2, mas ele pode ter também problemas com a insulina. Então, isso vai de cada organismo, porque cada organismo tem a sua resposta fisiológica. Então, por isso que medicamento é uma coisa personalizada. O que faz bem para mim pode não fazer bem para você. Então, por isso que é importante uma avaliação individualizada sobre medicação. Entendi. Ô Inês, me diga uma coisa, assim, a gente poderia falar de algumas situações em termos de medicamentos. As pessoas falam assim, tem tal medicamento, mas tal medicamento é fitoterápico. Então não tem problema tomar um fitoterápico, por exemplo? Tem problema, porque o fitoterápico, se a gente for voltar na história dos medicamentos, né, os medicamentos, esses princípios ativos, essa estrutura química, foram buscadas lá dos fitoterápicos, né, das plantas. Então, o que a indústria farmacêutica fez? Ela foi lá, estudou toda aquela estrutura química, aquele princípio ativo, aquela parte da planta que tem aquele princípio ativo que atua em determinada doença, e industrializou, sintetizou. Então, qual o problema do fitoterápico? Quando as pessoas vão até o consultório, eu sempre pergunto, você faz uso de algum fitoterápico? A pessoa fala assim, não toma, às vezes toma chá, ou toma, costuma pegar umas raízes, ferver e tomar. Então, o que acontece? A planta, ela tem um determinado princípio ativo que pode ser tóxico ou benéfico. Então, a indústria farmacêutica já estudou, por exemplo, que a camomila, o que tem um efeito bom para a saúde são as flores. Outro é a raiz, outros são as folhas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de ir lá arrancar a planta inteira
e ferver tudo e tomar tudo e passar mal em relação a isso, porque você está utilizando partes da planta que não são benéficas para a sua saúde, que são tóxicas, e você acaba administrando junto, e isso pode trazer um problema exatamente como o dos medicamentos. Inês, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que veio aqui, a Daniele perguntou, se você sabe dizer algo a respeito da resposta imunológica em excesso em relação ao Covid, se pode causar lesões na pele, tipo alergias. A Inês caiu. Trazê-la de volta. Nós não desistimos, a gente persiste aqui. Vou aguardar o retorno da Inês. Inês, é o seguinte, a pergunta que a Daniele fez é o seguinte, sobre a resposta imunológica em excesso em relação ao Covid, pode causar lesões na pele, tipo alergias? Então, a alergia é um problema muito sério, né? Porque é uma hipersensibilidade, né? É uma resposta exagerada do nosso organismo, né? A nossa imunidade. Então, essa questão da alergia, ela é bem, assim, complexa, porque precisa ser estudado, porque existem vários fatores que desencadeiam a alergia. São fatores ambientais, fatores psicológicos, emocionais. Então, ela é, assim, bem ampla, sabe, para ser estudado sobre isso. Agora, sobre o Covid, em relação à alergia, eu não tenho, assim, nenhum dado, assim, para poder falar para a pessoa que perguntou. Ela pode me perguntar depois no direct, que eu vou pesquisar e posso estar respondendo depois. Perfeito. Okay? Daniele, depois, se você precisar, eu passo até o contato da Inês para você, viu? Fique tranquila. Inês, eu estava lembrando uma coisa. O meu Covid realmente, graças a Deus, foi bem leve, mas a dengue realmente me derrubou. Foram 10 dias foi terrível. Inclusive, fiquei com o corpo todo vermelho, parecia que eu tinha pego insolação, estava todo vermelho. E depois, uma coisa que aconteceu comigo, e perguntei para outras pessoas que tiveram dengue também, começou a haver uma descamação da pele, sobretudo nos pés. Não sei se é comum também acontecer pela dengue ou não. É comum, isso é o final, né, do problema da dengue. No final, ela dá essa vermelhidão no corpo. Isso é uma reação do nosso corpo frente ao vírus da dengue. Então, uma reação lá de dentro, de interleucinas, processo inflamatório e várias substâncias que o nosso corpo produz, né, em virtude do vírus, para se defender, inclusive, do vírus, e que depois se manifesta na pele, e a pele fica ressecada, e depois descama, e depois passa, e foi. Oi, Inês, você estava falando assim dos medicamentos, né? Por exemplo, o remédio que serve para mim não vai servir para você. E é tão comum as pessoas darem aquele conselho, ó, toma tal remédio que é bom, né? E às vezes a gente, né, vindo daqueles conceitos já antigos, né, que vai passando de pai para filho, a gente vai passando às vezes toma tal remédio. Só que às vezes a pessoa, ela tem uma intolerância a um determinado medicamento que para mim não faz nada, mas para você pode fazer muito mal. O que você pode me dizer sobre isso? Inclusive foi assim, muito oportuna a sua pergunta, porque assim, os medicamentos, quando eles são fabricados, né, eles usam, se você olhar lá na bula, está escrito assim, ó, excipiente. Então, se você ler a bula, você não toma remédio nenhum, né? Mas é importante a gente se acostumar a ler a bula e procurar entender pelo menos uma parte dela. Então, está escrito lá, excipiente. Nesse excipiente está escrito lá, lactose. Então, por exemplo, alguns medicamentos que usam como excipiente a lactose, crianças que têm alergia à lactose não podem tomar. Então, é importante esse conhecimento. Então, nesse caso, pessoas que têm a alergia à lactose, vai comprar o medicamento por conta, se automedica, piora desse processo alérgico da lactose, e em virtude só do recipiente que foi utilizado para fabricar aquele comprimido. Ela nem está ali para nada, ela só está como um veículo para misturar o princípio ativo, entendeu? Então, as pessoas que são alérgicas têm que ter esse cuidado de verificar se os medicamentos usam a lactose como recipiente.
Entendi. Essa- Ô Inês, o que favorece, assim, na sua opinião, essa automedicação? A liberdade de comprar medicamentos? O que você entende É, nesse aspecto? então, Luiz, é até engraçado isso, porque a gente conhece várias pessoas, principalmente idosos, que ficam muito tempo na frente da TV, e hoje tem muitos canais abertos que 90% da apresentação do canal é venda de medicamentos, né? Com muita facilidade para a pessoa comprar, ligar no 0800, ligação de graça, tal, e paga, sei lá como. Então, o que que acontece? Infelizmente, as indústrias, né, elas investem muito em propaganda para as pessoas se automedicarem e não investem em educação para as pessoas entenderem que medicamento se usa com orientação e não assim de uma forma como eles mostram. Então, eles mostram, por exemplo, lá que toma magnésio, porque o magnésio é a cura do século. É um medicamento do século, porque ele cura tudo, ajuda em tudo. Realmente, o magnésio, ele é um mineral muito importante dentro das nossas células, mas determinadas pessoas com determinadas doenças crônicas não podem tomar magnésio porque interage com a medicação, fazendo com que a medicação dela diminua o efeito. Então, isso que a gente chama de interação química. E aí, o que acontece? As pessoas vão e compram magnésio, porque magnésio vai me curar das doenças que eu tenho. E as pessoas não compreendem. Então, a automedicação, a televisão, a mídia em geral, estimula demais as pessoas a tomarem vários tipos de chás, prometendo cura, né, para os males que a pessoa está sentindo, e a gente sabe que isso não é real, porque a pessoa não foi avaliada para saber se ela pode tomar aquela substância. Então, precisa de Entendi. uma avaliação. Nesse caso aí que está a importância do farmacêutico, então, né? Exatamente. Então, o farmacêutico, ele tem conhecimento sobre a fórmula daquele medicamento, sobre os efeitos adversos que aquele medicamento pode provocar em cada pessoa. E também não é uma análise muito simples e rápida. Eu vou chegar na farmácia e falar assim, eu tomo esse medicamento e quero saber se ele interage. Não é assim, é muito difícil. Por isso que o farmacêutico da farmácia, ele acabou ficando preso atrás do balcão, vendendo medicamentos, e ele não consegue fazer esse trabalho, entende? De avaliação das medicações. Porque requer também um conhecimento de química farmacêutica, de outras partes, né, do curso de farmácia, que muitas vezes a gente tem que voltar a estudar para poder estar desenvolvendo isso. Que a gente, na grade curricular, a gente estuda e a gente só vai desenvolver mesmo quando a gente começa a trabalhar. Então, por isso que o Conselho Federal de Farmácia, agora em fevereiro desse ano, autorizou os farmacêuticos a terem os consultórios farmacêuticos, tanto particulares como em hospitais, como dentro dos estabelecimentos de farmácia. Porque as pessoas acham que farmácia é um comércio de medicamentos, né? E, na verdade, a farmácia é um estabelecimento de saúde. É para ser um estabelecimento de saúde, onde você entra lá com o seu problema e você sai com alguém que te orientou sobre a medicação e a sua saúde. Então, isso Entendi. que o quis, né? Autorizando os farmacêuticos a montarem seus consultórios para que os farmacêuticos fiquem mais próximos de seus pacientes, que os farmacêuticos possam acompanhar os pacientes e orientá-los, né, nas suas medicações, na sua saúde. A Silvia está até perguntando aqui, meu Deus, estou preocupada se os remédios que tomo estão fazendo efeito, porque que toma magnésio receitado por médico. Silvia, depois você manda um direct lá para a Inês, ela te esclarece melhor também, né? Fique tranquila. Não pode generalizar, né? Porque assim, se o médico que prescreveu o medicamento, prescreveu o magnésio junto, ele tem o porquê de ter feito isso. A gente pode estar avaliando e pode estar falando com o médico caso houve algum equívoco aí, tá bom? Ótimo. Inês, você estava falando desses farmacêuticos, né? Eu lembrei muito bem de farmacêuticos antigos aqui em Araraquara, como o seu Herculano, que era conhecido lá na farmácia, na Raia, né? E também o seu Clóvis, né? Colombo. E farmacêuticos antigos que trabalhavam
Nem sei se eles tinham curso de farmácia, mas eles tinham a farmácia prática no dia a dia, não é? Então o que acontece? Antigamente, a minha mãe, né? Eu era bem pequena e eu me lembro de ir até essa farmácia que tinha o seu Colombo, que era na Rua 2, que a gente morava ali bem próximo, a gente morava ali na Rua 1, né? E todos os meus irmãos, né, foram tratados pelo seu Clóvis. Então, o que que acontece? Eu não sei se o seu Clóvis era um farmacêutico, mas ele era um prático e ele fazia, na verdade, a atenção farmacêutica. Então, ele ouvia, aí ele olhava a garganta, ele olhava o ouvido, ele preparava o medicamento, dava. Aí depois ele ia, às vezes até na casa, perguntar se a pessoa melhorou. Então, ele fazia a atenção farmacêutica, que é isso que a gente faz, tenta fazer hoje nos consultórios, que é acompanhar a pessoa enquanto ela está tomando aquele medicamento, para saber da saúde dela e se ela está melhorando, se ela está piorando, como que ela está. E hoje isso, infelizmente, não acontece na farmácia, porque não dá tempo. A pessoa compra o remédio e vai para casa, toma, passa mal, para de tomar o remédio e para de fazer o tratamento. Muitas vezes o médico nem fica sabendo que a pessoa parou o tratamento e muitas vezes só mudança de horário do medicamento ou não ele tomar algum alimento que pode interagir faz com que ele consiga fazer o tratamento e melhorar daquele problema que ele apresentou. Entendi. Esse consultório que você estava falando, consultório farmacêutico, é um tipo de um consultório médico? Não, não é. Então, assim, a gente precisa deixar isso muito claro, que os farmacêuticos, eles não querem fazer o papel de médico, de forma alguma, mesmo porque o nosso conhecimento é um e o do médico é outro. O médico, ele faz diagnóstico e nós, farmacêuticos, fazemos acompanhamento e auxiliamos o médico encaminhando os pacientes quando a gente detecta alguma anormalidade, algum exame alterado que, porventura, não foi pego pelo médico, a gente encaminha de volta para o médico para que o médico avalie aquilo novamente, né? E possa estar cuidando melhor ainda do paciente. Então, como eu disse lá no início da nossa live, é um trabalho multidisciplinar, onde entra médicos, nutricionistas, educador físico, fisioterapeuta, enfim, vários profissionais da área da saúde que podem, psicólogos, psiquiatras, que podem estar ajudando o paciente naquilo que ele está apresentando ali no momento. Entendi. Quer dizer, então, que esse consultório farmacêutico é um local onde as pessoas possam ser acompanhadas e orientadas sobre a sua saúde e a qualidade de vida, é isso mesmo? Exatamente. Então, quando uma pessoa procurar um consultório farmacêutico, ela vai procurar porque ela está preocupada com a saúde e a qualidade de vida dela. Então, porque o farmacêutico vai passar para ela várias orientações a respeito da saúde dela, se ela tem alguma doença, vai falar sobre essa doença, o que pode agravar essa doença se ela não tiver uma mudança de estilo de vida, se ela não procurar fazer atividade física, mas assim, tudo isso e a maneira como é falado com o paciente vai depender de como o paciente é. A gente precisa ter uma certa psicologia para não espantar o paciente, não deixá-lo assustado e ele acabar indo embora. Não, a gente tem que ir aos poucos, explicando para ele tudo que ele pode fazer para que ele melhore a vida dele. Eu vou dar um exemplo simples, né? Por exemplo, a pessoa toma um remédio para colesterol. Então, ela normaliza o colesterol ruim, né, que é o LDL, aumenta o colesterol bom, que é o HDL, e a pessoa se sente satisfeita com aquilo, só que ela tem uma vida sedentária, ela não faz uma caminhada e ela continua adquirindo gordura. O que acontece? Não é só colesterol que é o mal que ela apresenta através da gordura vai trazer para ela, né? Que já está sendo controlado pelo medicamento, mas existem outras doenças onde a gordura vai atrair para a pessoa. Então, a pessoa tem gordura, ela pode ter outros problemas de saúde, não só o colesterol. Então, é importante que a pessoa entenda isso. O colesterol tá ok, mas isso não significa que você pode continuar com o seu estilo de vida e desregrado, ou com uma alimentação inadequada, ou um sedentarismo,
que isso vai levar a outras doenças que não a cardiovascular. Entendi. A Vilma até fez uma pergunta se o farmacêutico, o enfermeiro participa também desse processo. O enfermeiro, ele vai participar desse processo na área hospitalar. Então, o consultório farmacêutico dentro do hospital vai atuar junto com o farmacêutico, com o enfermeiro e com os médicos na hora da prescrição dos exames do doente acamado. Então, o doente, quando ele está acamado, ele toma vários medicamentos. Então, o farmacêutico vai intervir nos horários, vai orientar o enfermeiro, olha, esse daqui tem que ser em tal horário, esse tem que ser em tal horário, porque para que não ocorra essas interações com os alimentos ou com outros medicamentos. Inês, tem uma amiga minha que ela é transplantada renal. E outro dia, conversando com ela me mostrou uma tabela que ela faz um acompanhamento diário do seu quadro clínico. Ela faz acompanhamento de pressão, de oxigenação, tudo mais. Eu falei, nossa, mas você faz isso direto? Sim, falou, desde que ela fez o transplante, ela tem que fazer essa avaliação clínica dela, é uma autoavaliação que ela faz. Como é que funciona nessa situação de uma pessoa transplantada, no caso? Vou falar, porque eu tenho na minha família uma pessoa transplantada, então o que acontece com o transplante, né? No rim, especificamente? Esse rim, ele não vai ficar a vida inteira com essa pessoa, infelizmente, né? Vai ter um período, pode ser 30 anos, 20 anos, vai depender de cada pessoa. E aí o que acontece? A pessoa, ela precisa monitorar a saúde dela, sim, mas ela precisa também relaxar um pouco e viver tranquilamente, para que ela não crie como se diz, esse medo, né? Esse medo de ficar doente novamente, de ter os mesmos problemas quando ela precisou do rim. Então, isso foi um conselho da própria médica que faz o transplante. Viva a sua vida em harmonia, com um estilo de vida bom, feliz, com as pessoas que você ama, que você gosta, e cuide da sua saúde, sim, mas não fique bitolado só nisso. Não é bom, tá? Entendi. É importante, mas não fique... E quem vai poder falar isso para ela também é o médico dela que fez o transplante, porque ele sabe como que o transplante se está sendo bem sucedido ou não, para dar essa tranquilidade para ela e ela não ficar tão bitolada nesse acompanhamento diário. Você falou agora há pouco, salvo engano, sobre bioimpedância. O que é isso, afinal de contas? Ah, tá. Não, a bioimpedância, ele está dentro do meu protocolo de atendimento lá no consultório. A bioimpedância, é uma triagem para a gente fazer a medição da gordura corporal da pessoa. Eu gosto muito de utilizar a bioimpedância, embora algumas pessoas não gostem, e até alguns consultórios médicos hoje já está tendo também a bioimpedância. Mas ela dá um parâmetro bom, porque a pessoa, na hora que ela pega o resultado, ela vê o que ela precisa modificar no estilo de vida dela para que ela consiga atingir os níveis que ele mostra ali. Então, eu faço um gráfico, né? Então, tem a primeira avaliação, depois de 30 dias a pessoa volta, a gente faz a segunda avaliação e vai colocando no gráfico e vendo o que ela alcançou, o que ela não alcançou. E o gráfico, ele é uma forma muito boa de você demonstrar, né? Ou se você está aumentando alguma coisa ou se está diminuindo. Então, é muito bacana e agrega a avaliação do consultório, a anamnese e tudo mais. Você falou que você tem um consultório farmacêutico. Você tem algum relato dessa experiência profissional que você está trabalhando agora? Tenho sim. Tem uma pessoa que eu atendo, ela é polimedicada, mais de 5 medicamentos, com vários problemas, convulsão, cirurgia cardíaca e tudo mais. Então, o que essa pessoa me procurou? Por quê? Muito triste, a pessoa estava extremamente depressiva e triste porque ela tomava muitos medicamentos e que ela achava que ela deveria parar tudo e que ela não se sentia bem tomando esses medicamentos, né? E aí eu falei, não, vamos trabalhar em cima disso e vamos verificar para que você usa cada medicamento.
cada medicamento que ela usa é muito importante para a saúde dela e para os problemas de saúde que ela tem. Então, ela não pode parar. O que que acontecia com ela? Ela tomava todos os medicamentos juntos. Então, ela Hum, tinha interação química, porque ela tomava tudo junto, os medicamentos, ela passava mal e ela não tinha uma resposta laboratorial. Então, ela tinha que fazer um exame de coagulação sanguínea e o exame dela dava valores muito abaixo do que é o esperado para as pessoas que fazem cirurgia cardíaca. E aí o que acontece? O médico já queria aumentar o medicamento dela, porque dava muito baixo. Eu falei, não, calma, eu falei, vamos fazer toda uma avaliação, aí consegui fazer toda a mudança de horário, mudança de algumas coisas, orientações sobre alimentação e tudo mais. E com isso, ela conseguiu, logo assim, depois de 20 dias dessa mudança, já atingir os níveis que o médico, que ela precisa ter, né, da coagulação sanguínea dela. E com isso, ela ficou muito feliz. Fiz uma indicação de uma suplementação para ela de alguns minerais, né? E aí ela acorda muito feliz e se sente muito bem. E hoje ela entende o quanto é importante cada medicamento que ela toma para a saúde dela. Porque remédio, ele é bom para a saúde. Ele só é ruim quando a gente usa da forma errada. sim. Então, hoje ela está muito bem e a gente está sempre conversando, toda semana, hoje a gente conversa com ela, ela fala, olha, eu estou feliz, olha, os níveis da minha coagulação tá no limite, está dentro do esperado, está ótimo. Então, quer dizer, e não fiz nada, né? Só rearranjei, orientei, eduquei, expliquei a importância de cada medicamento e como deve ser tomado cada um. Entendi. Você tem mais algum caso que você acha interessante trazer para a gente, de alguns casos práticos que você atendeu também, além desse? Tenho. Tem um caso de uma pessoa que ela tem um problema na imunidade, né? Então, a gente está fazendo aí um trabalho para descobrir o que diminui a imunidade dela e faz com que ela tenha herpes Hum, constantemente. Então, esse é um trabalho bem bacana também que eu estou fazendo. E deixa eu ver se eu lembro de mais algum. Ah, tem pacientes polimedicados que eu consegui verificar alguns suplementos que ele tomava que não poderia, não podia, que interferia no medicamento, e aí conseguiu suspender, conversou com o médico, suspendeu. Então, são assim, vários ganhos, sabe? Vários ganhos de saúde para as pessoas que eu consegui atender. E a gente vai aí trabalhando junto com a pessoa e orientando e tentando fazer com que as pessoas fiquem bem, medicadas ou não, mas que fiquem bem e tenham saúde. você falou do herpes. Como é que funciona? Ele tem cura, o herpes ou não? Não, infelizmente a herpes não tem cura. A herpes, a gente vai entrar em contato com a herpes lá na adolescência, às vezes na fase um pouco antes da adolescência, e ele fica alojado dentro da célula, no nervo, tá? E aí o que acontece? Quando a nossa imunidade cai, aquele vírus que está latente dentro da célula, ele vem à tona. E aí onde sai a herpes labial, né? Sai às vezes no nariz. E cada infecção que a pessoa tem, o vírus ele muda um pouco. E aí ele infecta outra célula e fica guardadinho lá quietinho. Mais uma queda, mais uma infecção, mais um vírus que mudou e que ficou alojado lá dentro, de novo, dentro da célula, esperando mais uma manifestação do sistema imunológico para ele vir à tona. Então, isso É, é um trabalho bem assim, de anamnese mesmo, para descobrir o que a pessoa pode fazer para evitar que o sistema imunológico dela tenha essas baixas. você estava falando do herpes do labial. Eu lembrei que eu tive, no início da pandemia, né? Fui premiado, eu falo, né? No início da pandemia eu tive herpes zoster, que pegou da ponta do meu dedão, veio até o ombro, assim, do esquerdo. Isso. 3 meses A de herpes puro sofrimento. já é outro tipo de herpes, né? Que pode acometer as pessoas após os 45, 50 anos de idade e pega toda essa parte
do nervo, né, que pega essa parte aqui da frente, pegando até as costas, né, é bem grave, é bem dolorido, é bem ruim mesmo. Existem algumas vacinas, né, não sei se todas são eficazes, mas existe essa profilaxia aí por vacina. Entendi. Ô Inês, se uma pessoa precisar de uma orientação farmacêutica, como que ela pode te encontrar para uma orientação, por exemplo? Como que poderia te procurar, por exemplo, né? Ô, Aloysio, eu posso deixar o meu telefone para as pessoas, tá? Você pode passar aí, se você quiser digitar aí, para todo mundo. Pode me encontrar no Instagram. Eu tenho um consultório, ele fica na Clínica Integrada Uno, fica ali na Vila Harmonia, aqui em Araraquara. E as pessoas podem me ligar e a gente pode estar agendando, ou se quiser só bater um papo antes da consulta também, eu estou à disposição. Pode me ligar, mandar mensagens no WhatsApp ou pelo Instagram mesmo, e eu estou aqui à disposição para estar orientando e ajudando as pessoas. Deu uma travadinha, peraí. Voltou? Não, aqui está tudo bem. Ah, então tá ótimo. Não, pensei que tivesse. Eu vou anotar aqui, eu vou mandar o seu número, e se o pessoal quiser, porventura, entrar em contato com você, eu vou mandar aqui do meu, tá? Caso a pessoa queira conversar com a Inês, eu vou colocar aqui no meu perfil do Instagram, vou jogar aí na tela se as pessoas quiserem e podem entrar em contato com a Inês. Ó, acabei de mandar. Isso. Só voltando um pouquinho sobre a diabetes, uma coisa que eu não falei, que eu achei muito importante, já que a gente está falando de saúde, é a diabetes gestacional. Então, muitas grávidas, né, desenvolvem essa diabetes durante a gestação, e quando a criança nasce, essa diabetes desaparece, graças a Deus. Mas o grande problema é quando a criança nasce com o peso acima, né, de 4, 5 quilos, que essa criança depois ela precisa ser acompanhada até os 6 anos de idade para ver se ela não tem hipoglicemia, tá? Infelizmente acontece. E a hipoglicemia na criança, ela dá problema neurológico. Então, toda grávida que desenvolver diabetes na gestação, é importante depois do nascimento que fique atenta à criança, né, até os 6 anos de idade, para ver se não tem nenhuma manifestação de hipoglicemia. Okay? Interessante. Bom, pessoal, eu coloquei aqui no meu perfil particular, tá? O WhatsApp da Inês, se alguém precisar trocar alguma ideia com ela, ou também pode utilizar o direct para mandar alguma pergunta, né? Ela está à disposição e com certeza vai poder prestar as orientações, né, para as pessoas que quiserem. Aqueles que estão chegando, boa noite, a Letícia. Como você que chegou agora, já estamos já praticamente se aproximando do final, a live vai estar salva. Nós vamos disponibilizar aqui no nosso perfil. A Andréia falou que é cliente sua e está indicando, ó. A Tereza Boldrin está dizendo muito esclarecedor, gratidão. Então, quem quiser, a live vai estar salva, tanto aqui no nosso perfil do Instagram, como no nosso canal do YouTube. Então, só acompanhar. O número eu não vou divulgar assim de pronto, mas está ali, já está salvo ali. A pessoa que quiser, mande um direct para mim também, ou para a Inês. A Inês vai estar à disposição para orientar com maior boa vontade, né? Sim, é muito importante, nos tempos de hoje, que as pessoas olhem para si e para o seu estado de saúde, como eu estou, o que eu faço em benefício do meu corpo, em benefício da minha saúde, eu pensar se automedica, se tem uma alimentação que não é muito boa, e se não faz nenhuma atividade física. Então, assim, é importante as pessoas se olharem. Só que muitas vezes a pessoa sozinha ela não consegue ter esse arranque, né? Falar, não, a partir de agora eu vou fazer tal coisa. Precisa, muitas vezes, desse apoio mesmo, de um profissional para que esteja acompanhando e cobrando, né? Então, ó, eu estou acompanhando, olha aí essa semana, como que foi, né?
Como você se sentiu depois que você fez exercício? Você se sentiu melhor, se sentiu pior? Como que você está? Depois que organizou a medicação, como que você está se sentindo? Depois que você fez exames laboratoriais e viu que está tudo ok. Então, assim, é importante você saber que você pode contar com o acompanhamento de um profissional que possa conversar sobre a sua saúde. Então, isso daí é muito interessante e eu acho, assim, que foi uma conquista para nós farmacêuticos, né? Essa questão do consultório e vamos que vamos aí ajudar as pessoas. E aproveitando, né, a intuição, que eu gosto sempre das intuições, de repente, não sei da sua disponibilidade, mas você poderia, às vezes, uma vez por mês ou uma vez por semana, a cada 15 dias, de repente fazer uma live orientativa sobre, às vezes, cada assunto, trazendo um foco. Hoje você vê muito assunto envolvendo a diabetes, de repente você trazer, vamos por uma vez por mês ou a cada 15 dias, começar a fazer algumas lives que vai trazer esclarecimento para as pessoas e com certeza vai é um trabalho de divulgação para a nossa qualidade de vida. Eu acho isso fundamental. Então fica a dica para você. Se precisar de orientação, a gente está aqui também. Tá bom. Se vocês entrarem lá no meu Instagram, tem bastante orientação sobre antibióticos, sobre o omeprazol. Tem assim, eu vou fazendo alguns quadros e vou colocando lá algumas explicações. Então, tem bastante coisa lá para as pessoas lerem e se esclarecerem sobre algumas coisas mais comuns, né? Sobre alguns medicamentos mais comuns. Perfeito, Inês. Olha, realmente muito esclarecedor. O pessoal está dando parabéns aí para você. Quem chegou depois pode volta lá, depois assiste desde o começo, que a Inês trouxe informações importantíssimas para o nosso dia a dia, para a nossa saúde e a nossa qualidade de vida, né? Porque o remédio, ele vem como um ajuste, para ajudar, mas precisa ter uma orientação, né? Senão a gente vai tomando aí, mesmo até água, se a gente for pensar, se a gente toma água demais, a gente vai passar mal. Então vejam como que é o problema, né? É isso mesmo. Então, assim, vocês me desculpem, né? Eu não poder, assim, entrar em mais detalhes sobre cada assunto, cada pergunta, porque é bem extenso, né? Então, não dá tempo aqui, mas eu me coloco à disposição de vocês. Aí o meu telefone está aí, meu Instagram está aí, vocês podem me ligar, que eu posso estar conversando com vocês quando vocês precisarem. Uma coisa muito importante, né, é também a gente saber sobre conservação dos medicamentos e o descarte de medicamentos, tá? Nunca jogar medicamentos no vaso sanitário, nunca jogar medicamento no ralo da pia ou no lixo. Então, levar nas farmácias, né, que fazem esse recolhimento, porque, como eu falei lá no início, medicamento é droga, é um produto químico, então são tratados como resíduos químicos medicamentosos, ok? Então, não vamos descartar os medicamentos no local que não é adequado. Perfeitamente. Inês, eu vou devolver a palavra para as suas considerações finais, já de antemão agradecendo imensamente a sua presença, sua disponibilidade de estar aqui conosco e convidar para que você pense, né, com carinho nesse projeto de trazer orientação, né, uma vez por mês, 15 dias, de acordo com a sua disponibilidade. Eu sei que o seu tempo é corrido, mas eu só tenho a dizer gratidão pela sua participação conosco. Olha, Luiz, eu que agradeço, né? Você sempre aí é um amigão, né? Sempre a gente anda sempre conversando aí, trocando figurinha. E o que precisar, pode me chamar. Se você tiver algum assunto que as pessoas manifestarem interesse, eu posso estar montando alguma coisa e posso estar fazendo novamente uma outra live. E a gente vai aí trabalhando na educação, na orientação das pessoas, para que as pessoas tenham uma vida boa, para que as pessoas possam ter qualidade de vida, possam receber as intuições espirituais, porque quando a gente está bem, a gente recebe todo aquele benefício, né, dos nossos amigos da espiritualidade, e a gente sabe o quanto isso é importante para a nossa vida. Então, vamos focar no nosso corpo, na nossa saúde, nossos sinais, né, porque o nosso corpo ele dá sinais, a gente só precisa
entender. E é isso que eu faço, ensino as pessoas a entenderem os sinais do corpo. Obrigado, Inês, obrigado de coração. Amigos, eu tenho palavras, né? Agradecer a Inês, a sua disponibilidade. Todos vocês que estiveram conosco, que já passaram ou vão assistir depois, vale muito a pena acompanhar o perfil lá da Inês. Sigam lá, @Inês Farmacêutica, pelo Instagram. E vamos em frente, né? Olha, gente, queria agradecer todo mundo aí que perdeu aí um tempinho, né? E eu fico muito feliz em poder estar acrescentando algum conhecimento na vida das pessoas, para que as pessoas possam refletir sobre esse assunto, tá? E que possam ser cada vez mais felizes, né? E com uma saúde boa. Perfeito. Gente, eu agradeço de coração, né? Mandando um recado aí àqueles que nos acompanham, que a Daniele vai estar amanhã fazendo a live dela normalmente, tá? Então, sigam a nossa amiga Daniele também, amanhã às 22 horas. Eu falo, perdemos nada, só ganhamos. Eu também ganho muito com a pergunta de vocês, né? Eu não estou ouvindo mais o Aloísio, mas eu já vou me despedindo de vocês, agradecendo. Gratidão por estarem aí, por eu estar aqui nessa posição de orientadora, e que vocês tenham uma ótima noite, um excelente sono, um sono tranquilo, um sono benéfico, né? E até a próxima. Gente, muito obrigado a todos. Que nós tenhamos, como sempre, né, uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. E até sábado às 21 horas, gente. Até mais.